Arthur Jorge será ou não será o técnico do Botafogo, amigos e amigas? E por que o Arthur Jorge precisa ser o técnico do Botafogo? Este é o motivo aqui pelo qual estou fazendo esse vídeo. Por que ele precisa ser o técnico do Botafogo? Será ele o técnico do Botafogo? Se não for o Arthur Jorge, tá tudo bem? Pode ser um outro treinador, né? Vamos lá, né? Vamos lá. Deixa o like, por favor. É importante aqui para este vídeo. É importante para que a gente possa aumentar o número de botafoguenses, inclusive, vendo o nosso vídeo. Então, por gentileza, deixe o like e compartilhe nas suas redes sociais, se for o caso, se você curtir, evidentemente. Beleza? Veja, tudo levava a crer que o Arthur Jorge já era o técnico do Botafogo. De tal sorte que as coisas vazaram, praticamente ali tivemos quase um anúncio, né, oficial de que o Arthur Jorge assumiria o Glorioso, né? Este anúncio evidentemente não aconteceu, né, mas tudo tinha mais ou menos essa cara, né, de quase anúncio oficial. Arthur Jorge, para muitos, de cada 10 botafoguenses, 10, né, supunha que o técnico português seria o comandante do banco de reservas do Glorioso para essa temporada de 2024, né? Contudo, sobretudo no dia de hoje, ruídos na comunicação, né, entre Arthur Jorge, Botafogo e Mundo, né, apareceram. E aí o português se afastou um pouco da possibilidade de se converter em novo comandante do banco de reservas do Glorioso, né? Agora, no final da noite, tivemos aí, na verdade no final da tarde, começo da noite, tivemos o Arthur Jorge confirmando, né, que está tudo mais ou menos certo, né, entre os clubes, né? E cabe a ele, evidentemente, se acertar com o Botafogo. Mas que esta possibilidade é muito real, que já há um acordo entre os clubes e assim por diante. Ora, muitos falam em Portugal que o Braga teria colocado problemas justamente na questão da multa. O que se sabia antes, na verdade, né, é que o Braga, a despeito da multa ser muito alta, que o Braga poderia facilitar a saída do Arthur Jorge em virtude do quê? Em virtude dos serviços prestados, né, ao clube e também em virtude da percepção que o Braga tem sobre aqueles que fazem um grande trabalho no clube. De tal sorte que muitos imaginavam que o Arthur Jorge não teria problemas para se desvincular do clube do Braga, né, do Sporting Braga, ainda que não fosse pelo valor total da multa ou por um valor ainda que razoável da multa. Contudo, no dia de hoje, como eu disse, ruídos apareceram. Agora, no final da noite, ele deu essa entrevista falando aí que pode sim, que tá tudo mais ou menos certo. E como é que fica isso? Vamos lá. Tem problemas aí? Claramente que sim, né? O técnico, nenhum problema deveria acontecer antes que nós soubéssemos que o técnico já estava, na verdade, contratado. É difícil? É difícil. Mas uma boa gestão precisa dar conta desses problemas, né? Este é um ponto. E por quê, né? Agora, essas coisas acontecem, tá? E não somente neste caso com o Botafogo, com muitos outros clubes. Agora, por que o Arthur Jorge precisa ser o técnico do Botafogo, né? Bom, precisa ser o técnico, primeiro, pela qualidade do trabalho dele, pelo caráter que ele tem como técnico, pela capacidade que ele tem de construir um projeto quase que do zero. E neste caso, no Botafogo, não tem nada do zero, longe disso. Não é o trabalho do início, né, da gestão da SAF, né, no Botafogo, não. Muita coisa já está feita no Botafogo, de tal sorte que esse técnico já pega um trabalho que está muito bem encaminhado, né, e vai, né, colocando ali a sua assinatura pouco a pouco. O Arthur Jorge também vai ter no Botafogo excelentes condições, né, que o clube hoje oferece para um treinador que não oferecia no passado. Então, juntando isso, a qualidade hoje do Botafogo enquanto estrutura, enquanto condição de trabalho oferecida para os profissionais e também o profissional Arthur Jorge, eu diria que esse casamento pode ser perfeito, né? O Arthur Jorge também se encaixa dentro daquela proposta do jogo ofensivo e protagonista que hoje a gente não vai encontrar em muitos técnicos, não. Mesmo em Portugal, não temos tantos técnicos assim. Existem, mas não são muitos, né? E, evidentemente, alguns dos que estão empregados, né, não vão, evidentemente, trocar de clube com essa facilidade. Vamos, por hora, ao menos, nos esquecermos daquela possibilidade de Pedro Martins, caso o Arthur Jorge não seja anunciado. Dentre outras coisas, porque o Pedro Martins poderia vir somente no meio do ano. Ele não sairia imediatamente. Meio do ano é um problema. Primeiro que o Botafogo, como clube gigante que é, não pode esperar por técnico nenhum. Segundo que o Pedro Martins é um técnico extremamente caro, né, e que
certamente vai receber proposta. Essa história de que ele, né, está de saída do garrafa, de que, enfim, não tem nenhum problema não, já deu o que tinha que dar ali, já trabalhou tal, não é bem assim. Nós não sabemos até agora qual é a percepção que os dirigentes têm sobre a qualidade do trabalho do Pedro Martins. E se a gente julgar pelos resultados, é muito provável que essa percepção seja extremamente positiva. O fato de não ter oferecido a proposta agora não significa que o endinheirado clube do Oriente Médio não possa fazê-lo num outro momento, quando o contrato estiver prestes a se encerrar. Então não está garantido que o Botafogo vai ter o Pedro Martins, caso não tenha neste momento o Arthur Jorge. E vai ter de lutar por esse técnico com outros que também têm muito dinheiro. A questão é, alguns têm dinheiro e não se preocupam em gastar, independente do volume, e outros têm dinheiro e sabem que também tem que se preocupar com o volume. Embora tenha muito dinheiro, o Terço é um tipo de pessoa e profissional, né, que se preocupa também com o volume dos gastos, né? Tá errado? Não dá para julgar, né? Não dá para julgar neste caso aí, ok? Então, precisa também ser o Arthur Jorge por causa disso. Pode ser outro, pode ser outro. Agora, ele se encaixa muito bem desse perfil aí, né, do Botafogo. É um técnico neste sentido, mesmo com a respeito dessa questão de multa e tal, ainda assim pode ser um técnico barato para o Botafogo, perto de outros nomes, né? E agora, gente, também é muito decisivo o que eu vou dizer para você. O Arthur Jorge precisa ser o técnico do Botafogo pelo seguinte: se esta negociação não der certo, um negociador perde credibilidade. Não tem como. Entende? Então a percepção que o mundão lá fora tem sobre o Botafogo, ela se reduz em termos de qualidade, né? Então até então o perfil é muito elevado, porque olha, esse clube contratou um técnico português que fez um grande trabalho e que deixou o clube na mão, mas o clube fez tudo, né, num momento difícil, honrou, né, enfim, manteve o técnico no cargo e assim por diante. Bom, esse clube não ficou muito tempo com outro técnico português, mas também este último técnico português dava sinais de que não queria sequer trabalhar no Brasil, né? Então veja, o Botafogo se construiu um pouco em termos de margem, né, no exterior. O Botafogo, como negociador, também, né, conseguiu melhorar bastante a sua imagem. O Botafogo perde um pouco a construção positiva dessa imagem caso essa negociação não dê certo, né? Então isso evidentemente que vai impactar em outras possíveis negociações e vai também dificultar o caminho para o glorioso, né? Vai, por causa disso, impedir o Botafogo de contratar um outro grande técnico? Logicamente que não. Logicamente que não. Agora, evidentemente que pode dificultar no sentido de que, né, eles vão exigir do Botafogo mais dinheiro na mesa para assinar o contrato. E pedir mais dinheiro talvez seja justamente aquilo que o Terço não deseja neste momento para contratar um técnico do Botafogo, né? Então, este é o problema. Quando você reduz, ainda que minimamente, a credibilidade aos olhos do mercado, né? Isso significa que os gastos, que você vai ter que colocar muito mais dinheiro na mesa para conseguir fechar negócios. Então, os treinadores, os staffs dos técnicos, mundão afora, vão levar tudo isso em consideração. E também, em virtude disso, eu diria para você, o Arthur Jorge precisa ser o novo técnico do Botafogo. É isso.